Abra comigo a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 15. Todos acharam, amém? Amém. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12. O tema dessa mensagem é o servo da orelha furada. Amém? A palavra do Senhor diz a partir do versículo 12: quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirás forro de ti. E quando o despedires de ti forro, não o despedirá vazio, liberalmente lhe fornecerá do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado lhe darás. Tu te lembrarás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje estas coisas. Porém, se ele te disser: não me afastarei de ti, porque ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e será teu servo para sempre. E também assim fará a tua serva. Pai, nós queremos te pedir graça, unção, queremos te pedir, Deus, a intervenção divina, ó Deus, nesse lugar, Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio de termos esse momento com a tua palavra. Fala conosco, Deus. Usa-me, Pai, para ser um instrumento do Senhor na vida deste povo. Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra seja clara, objetiva, para que todos tenham o entendimento e a compreensão daquilo que será dito. Nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, querido? Quero falar do servo da orelha furada. E tanta coisa veio no meu coração para falar de algo que talvez vocês nunca observaram. Talvez já lemos e relemos e talvez não tivemos uma compreensão daquilo que Deus poderia dizer para nós. O que Deus quer de nós acerca deste servo da orelha furada? Olha comigo para nós entendermos um pouco acerca desse texto. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirás forro de ti. O que quer dizer? Quer dizer que o servo ou a serva hebreu, ele serviria o seu senhor por um período de no máximo 6 anos, não passaria de 6 anos, e quando completasse 6 anos, em que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, servisse aquele senhor, ele seria liberado, ele teria o privilégio de ser solto, de ser livre, ele já não seria mais um servo, um escravo, mas ele estaria livre, ele receberia a sua liberdade após o 6º ano. É tão interessante que o versículo 13 diz: e quando o despedires de ti forro, não o despedirás vazio, liberalmente lhe fornecerá do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. Preste atenção, além de liberar aquele homem ou aquela mulher, aquele servo,
ele ainda não sairia de mãos vazias, ele ainda seria presenteado, seria talvez abençoado, para que ele desse início à sua vida, para que ele construísse uma caminhada nova, para que ele construísse uma nova história. Então, além dele receber a tua liberdade, ele sairia abençoado. Olha que coisa impressionante, interessante. E aí, o que eu quero dizer com esse texto? Eu quero dizer que antes de nós trabalharmos acerca da liberdade do servo, eu quero que vocês então entendam o que é ser um servo. Um servo é aquele que não tem direito, ele não tem direito a nada. O servo, ele simplesmente serve. Então ele não tem direito de nada. Sabe, outra coisa que é uma característica do servo: o servo é aquele que não é dono de si mesmo e nem dos seus bens. O servo não pertence a nada, ele não tem nada, tudo é do seu Senhor. Outra característica do servo é aquele que é totalmente dependente. Ou seja, o servo come a hora que o seu senhor der de comer, o servo dorme a hora que o seu senhor permitir que ele durma, o servo acorde a hora que o seu senhor determinar que ele deve acordar. Então o servo, ele é totalmente dependente do seu Senhor. Ele não faz nada sem a direção do Senhor. Outra característica do servo: alguém que presta serviço a outro. O servo, ele vive em função de prestar serviço ao seu Senhor. Independente do serviço que seja, daquilo que tem que ser feito, aquele servo, a função dele é prestar serviço para o seu Senhor, independente daquilo que ele tenha que fazer. Outra característica do servo é aquela pessoa que não tem direito à liberdade. O servo é aquele que ele está ligado ao teu Senhor integralmente, todos os dias da tua vida. Ele não tem liberdade. A vida dele é direcionada, é conduzida pelo seu Senhor. Ele não pertence a ele qualquer tipo de liberdade, de descanso, de talvez visitar a família, de talvez acompanhar alguém. Não, o servo, ele não tem liberdade a nada, senão em ficar a serviço do seu Senhor. Bom, por que eu trouxe tantas características acerca do servo? Talvez se eu perguntasse a alguém de vocês, se vocês gostariam de ser servo, nenhum de nós talvez assumiria tanto compromisso para nada. Tanta responsabilidade sem receber nada em troca, porque você não vê aqui em nenhum momento que o servo ganha algo em troca, ou que ele é beneficiado em alguma coisa. O servo, ele não tem direito de nada. Então, se nós tivéssemos o privilégio de escolher em ser ou não ser um servo, nós jamais escolheríamos ser um servo. Mas a verdade é que eu não quero trabalhar com você acerca do serviço ao homem, mas eu quero trabalhar com você acerca de sermos servos de Deus, de trabalharmos em função do Senhor, de vivermos em função do Senhor, de sermos dependentes do Senhor, de estarmos ligados a Ele diariamente, constantemente a Ele. O servo, quando nós, como seres humanos, entendermos que o nosso papel diante do Senhor como servo nos dá o direito de sermos muito mais beneficiados do que já temos sido, então serviríamos mais o Senhor do que já temos feito. Vocês estão entendendo? Quando nós tivermos a compreensão da servidão ao Senhor, então nós seremos muito mais beneficiados por Deus do que nós hoje já temos sido.
Olha comigo no que diz a palavra no versículo 15. Tu te lembrarás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou. Pelo que te ordeno hoje estas coisas. Pelo que te ordeno hoje estas coisas. Porém, se ele disser, preste atenção no versículo 16: não me afastarei de ti, porque amo a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Preste atenção que aqui nós estamos tratando acerca de uma responsabilidade que é dada ao Senhor, e que assim como Israel foi liberto do Egito, 430 anos escravo, debaixo de um jugo de servidão, Deus retira Israel do Egito com as suas próprias mãos, e faz com que Israel recebesse a tua liberdade, para serem livres. Então Deus está dizendo ao mesmo para o seu Senhor, que quando completasse o tempo de 6 anos, que ele deveria fazer da mesma forma que Deus fez com Israel. Deus deveria libertar aquele servo, ou melhor dizendo, aquele Senhor deveria libertar aquele servo, como Deus libertou Israel do Egito. Aí o versículo 16 diz: mas se ele disser, não me afastarei de ti, porque amo a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Aí quando eu chego a este versículo 16, eu me deparo em algo que me deixa angustiado, porque até que ponto alguém que tem a sua liberdade nas mãos, seria capaz de renunciá-la para continuar sendo servo do seu Senhor? Até que ponto alguém que tem o privilégio de ser livre poderia dizer: não, eu não quero esta liberdade, porque eu amo o Senhor, eu amo a tua casa e eu me sinto bem com o Senhor? Até que ponto ser servo é prazeroso? Até que ponto ser servo faz com que você renuncie à liberdade, faz com que você abra mão de ser uma pessoa livre? O que eu quero dizer acerca dessa liberdade? Quero dizer que às vezes essa liberdade ela é disfarçada, porque na verdade as pessoas hoje entendem que ser cristão talvez é viver num mundo quadrado, onde você não pode isso, não pode aquilo, não deve fazer isso, não faça aquilo outro, porque isso é pecado, porque aquilo vai te mandar para o inferno, porque aquilo outro Deus abomina, porque você não será aceito na igreja, porque se você fizer isso, você será um motivo de vergonha, de escândalo. Então nós recebemos uma carga de pressão acerca da vida, do testemunho que temos que dar, que nos leva a entender que parece que nós estamos presos, parece que nós estamos limitados. Mas eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então, será que ser cristão é a melhor opção que eu tenho na minha vida? Porque parece que eu estou limitado, eu não tenho para onde ir, eu não posso fazer nada, porque tudo é pecado, porque tudo é errado, porque tudo constrange, porque tudo abomina. A verdade é que o mundo que faz das pessoas livres é o mesmo mundo que escraviza as pessoas. Jesus veio e disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Evangelho não oprime, não escraviza, não limita, mas o Evangelho faz você voar. O Evangelho faz você crescer, faz você, dar passos largos. Mas há um caminho a ser seguido, há uma direção
pela qual temos que caminhar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Jesus, ele quando Sadraque, Mesaque e Abidnego são lançados na fornalha, a palavra diz que eles foram lançados amarrados pelos pés e as mãos. Quando o rei Nabucodonosor olha lá para dentro daquela fornalha, ele enxerga não 3 homens deitados e amarrados, mas 4 pessoas andando pela fornalha. O evangelho, ele não vem para nos limitar, para nos amarrar. O evangelho, ele tem a função de quebrar as cordas, as correntes que nos prendem, que nos amarram, que nos limitam. Jesus, ele veio para fazer com que nós sejamos livres, para que venhamos desfrutar da verdadeira liberdade. E esta liberdade que só pode ser encontrada em Cristo. Eu faço da minha vida o que eu quero, sim, mas isso escraviza o homem, isso oprime as pessoas, isso traz destruição para os lares. Eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém, perfeitamente, mas os caminhos pela qual nós trilhamos vão nos levando para um abismo, para um lugar em que nós só encontraremos destruição, derrota, fracasso, miséria. Ainda que nós não compreendamos algumas coisas em nossas vidas, mas não há outro caminho a ser seguido senão em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ainda que pareça difícil, ainda que nos prive de algo, a verdade é que o evangelho não nos priva, mas o evangelho nos traz temor por aquilo que não agrada ao Senhor. Eu não tenho que ficar lutando contra o pecado. Eu não tenho que ficar me debatendo com aquilo que me escraviza. Mas eu entendo que aquilo que não presta, eu me afasto daquilo cada vez mais. Eu me afasto, eu recuo. Eu não vivo como que pisando em ovos para não ceder ao pecado. Eu não piso nos ovos, você está entendendo? A palavra diz que o prudente vê o mal e passa longe. O tolo vê o mal, vê o pecado, vê o problema, ele passa por cima e sofre o dano. Quando nós temos a compreensão do evangelho, a gente se afasta, a gente não vive na margem do risco, na margem do perigo, a gente se afasta daquilo. Sabe por quê? Porque quanto mais eu me aproximo daquilo que aparentemente é liberdade, eu vou me prendendo, eu vou me escravizando e eu vou me limitando cada vez mais. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais livre eu me torno, mais na condição de ir e vir eu possuo. Sabe, pela graça do Senhor estamos vivendo num país vivemos num país democrático, em que cada um vive, anda e segue, serve aquilo que acredita. Se as pessoas acham que ela nasceu homossexual e deve casar, ter um relacionamento homossexual, hoje ela tem direito a isso. Hoje ela tem permissão a isso. As pessoas, elas são livres. Não há nada mais que impeça o homem de ser o que ele quer ser. A pessoa, ela determina aquilo que ela quer ser e ela conquista aquilo que ela quer ser.
Mas a verdade é que esta liberdade que o mundo, a sociedade, o sistema trouxe para as pessoas, em 99%, não tem feito das pessoas livres, mas tem escravizado, tem oprimido, tem marcado a vida dessas pessoas e feito delas pessoas que carregarão sobre si fardos de muita angústia, de muita decepção, de muita tristeza, porque aquilo que disfarçadamente parece ser uma liberdade conquistada, são passos que estão sendo dados para um abismo, são passos que estão sendo dados para a destruição própria. Este servo da orelha furada foi um homem que, ou talvez foram pessoas que tiveram a oportunidade de receber a sua liberdade, de ir embora, de viver a sua vida, de reconstruir uma nova história. Mas a palavra diz: porém, se ele disser, não me afastarei de ti, porque amo a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e serás teu servo para sempre. Preste atenção, querido. A verdade é que quando alguém determina servir ao seu Senhor e não se afastar dele, e não o deixá-lo, é necessário que esta pessoa seja marcada, e o símbolo de identificação para aquele servo, para que as pessoas pudessem reconhecê-lo como alguém que escolheu permanecer com seu Senhor, eram as orelhas furadas. Mas é tão interessante que não foi algo que foi imposto pelo Senhor, mas é algo que foi desejado pelo servo, mas de forma tão amorosa. Eu amo o Senhor e a tua casa, e sinto bem estar contigo. A orelha furada representaria o símbolo do amor do seu servo para com seu Senhor, independente do tempo que ele teve servindo e como ele serviu aquele Senhor. Mas quando as pessoas passavam e viam que ele tinha uma orelha furada, reconhecia esse homem. Aí vai um homem que ama o seu Senhor. Aí vai um homem que decidiu permanecer com seu Senhor. Aí vai um homem que decidiu não abandonar o seu Senhor. Sabe, queridos, eu gostaria que vocês abrissem comigo a tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2. Paulo foi um homem que nos ensinou acerca de termos a orelha furada. Paulo foi um homem que nos deu muitos exemplos acerca de alguém que foi marcado por permanecer no Evangelho, por permanecer com Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. A palavra do Senhor diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Olha para mim, querido. Paulo foi um homem da orelha furada. Paulo, ele tinha no seu corpo as marcas de Cristo.
Alguém que decidiu permanecer com Cristo, independente daquilo que ele poderia enfrentar na caminhada da fé do Evangelho. Paulo foi um homem reconhecido pela sociedade, pelas pessoas, como alguém que amava o seu Senhor, porque tinha a orelha furada. A palavra diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo. O que Paulo está nos mostrando? Que a vida para ele perdeu sentido. Ele não vive mais para si, para fazer as suas vontades, para cumprir os seus sonhos, os seus projetos, as suas realizações pessoais. Paulo está dizendo: olha, eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não vivo mais para mim mesmo, porque a minha carne já está crucificada com Cristo. Eu morri com Cristo. Eu me entreguei da mesma forma que Cristo se entregou. Eu renunciei da mesma forma que Cristo renunciou. É ter no seu corpo as marcas de Cristo, a orelha furada. É ser visto e reconhecido como o servo da orelha furada, como alguém que tinha a oportunidade de ir embora, de viver a sua vida. Mas ele acreditou que o melhor lugar que ele poderia estar fosse no centro da vontade de Deus. Abra comigo em Gálatas capítulo 6, versículo 17. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Desde agora, ninguém, diga comigo, ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Desde agora, ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas de Cristo. São pessoas que decidiram de fato viver pelo Senhor. A grande verdade, queridos, é que nós temos a oportunidade de viver a nossa vida. Nós temos a oportunidade, talvez se posso dizer, o privilégio de fazer escolhas, de tomar decisões, de entrar por caminhos que acreditamos ser este o melhor. Todavia, há uma escolha que é a melhor que nós podemos tomar, que é permanecer com Cristo, que é não abandonar o Evangelho, que é não deixar a palavra, não deixar o Senhor. Há algo mais precioso, que é permanecer na caminhada cristã, independente do que vamos encontrar pelo caminho. Muitas vezes nós temos escolhas a ser feitas, e às vezes a nossa carne grita pelos nossos direitos. Às vezes a nossa carne grita por impor algo, por determinar algo. Talvez a nossa carne grita por brigar em função de algo que nos constrangeu, que nos humilhou, que nos expôs. A nossa carne grita porque nós não somos daqueles que dão o outro lado da face. Existem escolhas a serem feitas. E quando este homem da orelha furada diz
Não, eu não vou embora. Eu vou ficar contigo. Ele está dizendo o seguinte, que ele não quer mais 6 anos. Ele quer viver toda a sua vida servindo ao seu Senhor. Quando ele recebe sobre si a marca na orelha, ele não tem como voltar atrás. Ele não pode desistir da sua decisão. Quando ele acredita que aquilo que ele está fazendo é o melhor a ser feito, não tem como, não há outra possibilidade para ele retornar atrás e dizer: eu fiz escolhas erradas na minha vida, não era essa a decisão que eu tinha que tomar. Não há mais opção, porque quando nós encontramos com Cristo, quando nossos olhos são abertos para Jesus, nós não temos como mais voltar ao mundo, nós não temos como mais voltar ao pecado, nós não temos como mais servir a si mesmo, porque a nossa orelha foi furada, porque a marca do sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, porque nós recebemos em nós a presença do Espírito Santo para nos conduzir, para nos levar, para nos trazer, para direcionar as nossas vidas. Nós não temos como tirar o Espírito que veio sobre nós. Não tem como tampar o buraco na orelha que foi feito. Somos servos de Cristo enquanto vida nós tivermos, enquanto ar nós respirarmos, enquanto os nossos olhos abrirem pela manhã, temos que entender que somos servos de Cristo Jesus e não temos outra escolha a ser feita. Não temos outra opção, querido. Abra comigo a tua Bíblia para nós encerrarmos em Romanos capítulo 8, versículo 36. Romanos capítulo 8, versículo 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte. Por que seremos entregues à morte? Por amor. E o que o servo da orelha furada disse que não deixaria o seu Senhor? Por amar a ti, Senhor, e a tua casa, eu não te deixarei. A palavra diz aqui: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Quando a palavra diz que somos entregues à morte todo dia, quer dizer que todos os dias nós temos a compreensão de que somos servos de Jesus, estamos sujeitos a todo o plano de Deus sobre as nossas vidas. O que quer dizer sujeito a todo o plano de Deus em nossas vidas? Quer dizer que estamos sujeitos a ser como Jó, a passar pelas lutas e dificuldades que Jó passou. Estamos sujeitos a, como Davi, a passar pelo que Davi passou. Estamos sujeitos. Não quer dizer, querido, que quando eu me torno servo de Cristo, então nenhum mal há de me tocar. Porque aquilo que aos nossos olhos pode ser mal, ou tem a compreensão de ser mal, é bem. Sabe por quê? Porque no final do livro de Jó, Jó diz o seguinte: antes,
eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Para que Jó pudesse ter uma experiência verdadeira e pessoal com o Senhor, não teria uma outra situação senão em passar pelo que ele passou, porque senão os olhos dele não viriam o Senhor. Preste atenção, querido. Ver Deus agindo na vida do outro é uma coisa. Ver Deus fazendo milagre na vida de fulano, abrindo portas na vida de ciclano, curando Beltrano, ressuscitando ciclano, é uma história, é uma situação. Agora o que nós precisamos é ver Deus fazendo milagre nas nossas vidas. A gente não tem que ficar dando testemunho da vida do outro. Como servos do Senhor, temos que dar testemunho daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Temos que dar testemunho daquilo que Deus operou na minha vida. Mas para isso, às vezes, Deus nos dará experiências. Queridos, abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. Coríntios, capítulo 2. Quero dizer acerca das recompensas que o servo da orelha furada recebe. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. A palavra diz: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que... Por que o servo da orelha não foi embora? Porque ele amava o seu Senhor. Por que Paulo carregava no seu corpo as marcas de Cristo? Porque ele amava o Senhor. E se você quer ver Deus agindo na tua vida, você precisa amar o Senhor. Quero ler de novo. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Coloque-se de pé no seu lugar, querido. Você tem a escolha de amar o mundo ou amar o Senhor. Viver para si mesmo ou viver pelo Senhor. Servir o mundo e a si mesmo ou servir o Senhor. Erga tuas mãos, querido, vamos orar. Pai Santo, Deus de amor, nós precisamos, ó Deus, ter a certeza de que já estamos marcados. Precisamos desta convicção, Pai, de que não há outro lugar, outra vida, não há outra escolha a ser feita senão estarmos com o Senhor, independente do que aconteça, independente do que venha sobre nós. Não há nada para fazermos, não há outro caminho a seguir senão permanecer com o Senhor. Ó Deus, se não permanecer com o Senhor, Deus, a tua palavra diz: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Não há outro lugar.
senão no centro da tua presença, da tua vontade. Lá nós somos protegidos, lá nós somos sustentados, lá nós somos amparados nos momentos difíceis. Lá nós temos o ombro do Senhor para chorarmos. Senhor Jesus, toma nossas vidas em tuas mãos, Pai. Ó Deus, que por onde formos, que as pessoas identifiquem, ali vai um homem de Deus e uma mulher de Deus. Que aonde o Senhor nos levar, que haja marca, que haja, Senhor, ó Deus, o selo do compromisso que temos contigo, de que tivemos a oportunidade de ir embora, mas escolhemos ficar com o Senhor, escolhemos o Senhor, escolhemos permanecer com o Senhor. Eu não vou embora porque eu amo o Senhor, eu amo a tua casa, eu amo o Senhor, eu amo a tua casa, por isso eu não irei embora. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus.